Graças e paz, queridos. Você que nos acompanha aí também pela rádio, através da internet. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 128. E eu quero também mandar um abraço todo especial para minha prima Lília, que está aí no hospital em Belo Horizonte. Passou pela cirurgia na terça-feira. Glória a Deus, foi uma bênção. Grande abraço aí de toda a igreja. E que Deus continue te abençoando e que a recuperação seja rápida, em nome de Jesus. Salmos 128, muito conhecido. Quero estar falando aqui hoje para a igreja sobre alegria de estar à mesa. Como tem sido a mesa na sua casa? Você tem valorizado as refeições que você tem feito com a sua família? Como que você tem avaliado aquilo que você tem feito junto à mesa com seus familiares? Salmo 128, nós vamos aprender algumas coisas nesse dia, para que Deus possa estar nos abençoando, nos encorajando a cada dia, a estar mesmo em comunhão com a nossa família, em comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, em nome de Jesus. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Pai, nesse dia, ó Deus, nós queremos primeiramente te agradecer e te louvar por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pelo sustento de cada dia. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, meu Deus querido, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui adorando e louvando o teu nome, ó Pai. Fala conosco nesse dia através da tua palavra. Eu oro e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, aquele que nos acompanha, aquele que nos ouve através da rádio, e dá vitória para os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Queridos, essa palavra, alegria de estar à mesa. Interessante que essa semana nós tivemos aí uma semana de folga. E algo que me chamou muita atenção naquele sítio, quando nós chegamos, muito lindo, mas tinha uma mesa de excelência. Eu falei, glória a Deus por isso. Eu já estava com esse pensamento, com essa palavra, preparando essa palavra durante esses dias. E quando eu chego ali, eu vejo uma mesa de excelência. Eu falei, maravilha, onde nós possamos estar descansando, passando momentos de alegria, momentos de descontração ali, mas também momentos de comunhão naquela mesa. Uma mesa onde nós fizemos ali durante a semana as nossas refeições, onde ali nós tivemos momentos de compartilhar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, brincar e fazer algo assim tremendo. Eu fiquei maravilhado. Então, queridos, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que alegria tem que estar no nosso coração quando nós estamos à mesa. Jesus usou a figura da refeição para falar da alegria. Apocalipse 3:20 diz assim a palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que privilégio. Cear com Jesus. Cear, queridos, com alguém está associado à cultura hebraica. Isso traz para nós momento de alegria. É um momento maravilhoso quando nós temos essa oportunidade de receber o Senhor Jesus. E aqui ele fala da alegria de estar na nossa casa, a alegria de estar no nosso coração. Então, queridos, nós temos que aprender. Nós temos que transformar as refeições da nossa família em momentos de alegria, em momentos de riso, em momentos de contentamento. Mas, queridos, como o pastor Adonai antecedeu aqui no domingo passado, quantas pessoas não estão valorizando mais as mesas?
Quantas pessoas não estão valorizando mais essa alegria de estar junto com a família? Uns falam que é por causa do tempo, o tempo está muito corrido, aí eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que almoçar ali no restaurante self-service e nem vou em casa. Mas glória a Deus, queridos, que tem pessoas que mesmo tendo uma hora de almoço, ele se esforça para estar em casa almoçando com a família, e compartilhando com a família e fazendo parte ali daquela refeição juntamente com a família. Então, queridos, nós temos que preservar isso. Se você olhar para a palavra de Deus, os judeus, eles tinham a tradição da mesa. Eles tinham a tradição de estar ali junto com a família. Eles tinham a tradição de estar ali falando de casamento, de namoro, de noivado. É uma tradição, querido, que tem, nos últimos tempos, ela tem acabado. Mas nós temos que esforçarmos para que isso venha acontecer, porque é maravilhoso, querido, quando nós sentamos à mesa, quando nós estamos com a nossa família junto a essa mesa, é algo sobrenatural. Mas, queridos, muitas famílias, elas têm essa mesa como apenas uma mobília para enfeitar. Ou às vezes essa mesa ela serve somente para colocar as compras quando você vai ao supermercado. Quem sabe essa mesa só serve para colocar objetos e mais nada. Mas eu quero dizer para você, queridos, o valor dessa mesa é algo extraordinário. O valor dessa mesa traz para mim e para você algo que nós precisamos todos os dias. E nesse Salmo 128, ele traz 3 coisas muito importantes que nós devemos guardar. Primeiro, ele fala de felicidade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, queridos, é mais do que alegre, é uma felicidade estarmos junto à mesa, estarmos ali com a nossa família, compartilhando, fazendo as refeições, tendo esses momentos de alegria. E também no versículo 4 ele fala assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui está falando de abençoado. Primeiro ele fala de felicidade, depois ele fala de abençoado. E lá no finalzinho, a terceira coisa, ele fala: haja paz em Israel. O que nós podemos aprender com isso, queridos? Que dentro da nossa casa tem que haver paz. Dentro da nossa casa tem que haver harmonia. Mas como eu falei no início, muitas vezes, por causa desse tempo tão corrido, a gente, não tem prazo, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Eu me lembro que o nosso irmão César, ele transporta leite nessas fazendas, e ele contando uma experiência ali de um fazendeiro ali em Guaraciaba, um homem de 96 anos, ele fala para aquele homem: olha, seu Zé, nós já estamos chegando no Natal novamente, o tempo está muito corrido. Ele tirou o chapéu, com aquela sabedoria de Deus, né? Tempos de experiência, ele falou assim: não, seu César, não é o tempo que está passando rápido demais, não, é nós que estamos correndo demais. 30 anos atrás, seu César, eu tirava leite de 30 vacas, eu levantava 3 horas da manhã com mais 2 companheiros, para colocar esse leite no ponto ali, para o caminhão pegar, às 9 horas da manhã. Hoje eu tenho 100 vacas, com um funcionário, eu acordo às 6 horas, 8 horas da manhã o leite está no ponto. Olha que facilidade. 30 anos atrás, seu César, para me buscar uma lenha ali naquele mato, eu demorava um dia para preparar o carro de boi e buscar aquela lenha. Hoje o meu trator vai lá e dá 3 viagens em 3 horas. E mais ainda, seu César, 30 anos atrás, eu fazia tudo isso com toda dificuldade, e eu tinha tempo para visitar minha família, tinha tempo para visitar meus amigos. Hoje eu tenho todo o mecanismo, tenho toda a oportunidade, toda a facilidade. Carro para isso, carro para aquilo. E não vou visitar minha família, não vou visitar meus amigos. Então, queridos, nós que muitas vezes estamos relaxando, nós que muitas vezes estamos deixando de fora essas tradições que veio lá do passado, tradições que trazem para mim e para você algo extraordinário, queridos. E nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender isso a cada dia. E aí nesse Salmo 128 também, nós encontramos a intenção do coração de Deus, que tenhamos um lar feliz, uma casa abençoada e uma casa onde as pessoas vivem em paz. Mas aí talvez você esteja perguntando: mas a Bíblia fala de mesa,
Fala, queridos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 11, vai contar a história ali de Eliseu, um homem que passava por um lugar chamado Sunem, onde ali tinha uma mulher muito rica, uma mulher que tinha um nome muito importante naquela região, onde ela trabalhava ali com os negociadores, homens que tinham muito dinheiro, e aquele homem passava por ali, e ela fala para o marido: vamos preparar um quarto para este homem, que eu vejo que é um homem de Deus. E olha, interessante, queridos, um quarto feito por pedreiro. E nesse quarto, ela pediu que colocasse uma cama, uma cadeira, um candeeiro e uma mesa. Será que a gente importaria com isso? Se alguém passasse pela nossa rua, pela nossa cidade, a gente simplesmente ia fazer um quarto para ele, talvez uma cadeira. Mas ali aquela mulher, ela se preocupou com a mesa. A mesa onde aquele homem poderia sentar e fazer os planos para andar por aquela região e fazer as maravilhas que Deus colocou no coração dele. Também, queridos, em Lucas capítulo 14, do versículo 1 até o 14, Jesus, ele ensina para aqueles homens. Ele fala sobre curar no sábado. Ele ensina também que os humilhados serão exaltados. E aí ele entra numa contradição, porque os judeus tinham costume de chamar pessoas importantes, chamar pessoas para participar da mesa, pessoas que poderiam retribuir lá na frente. Nós fazemos isso hoje, queridos. Eu vou dar um jantar para o pastor Adonai, futuramente ele vai me chamar para pagar esse jantar. É assim que a gente pensa, mas Jesus ensina que deveria chamar os pobres, os humilhados, os coxos, os aleijados, porque aí sim, eles não têm condições de chamar você para retribuir esse jantar. Aí a nossa recompensa, ela vem do céu. Então Jesus, ele nos ensina nessa mesa, em como tratar as pessoas. Também, queridos, Gênesis 24, do versículo 50 a 60, nós vamos ver ali a história do casamento de Isaac e Rebeca, onde eles se reuniram à mesa para planejar o casamento daquele homem, planejar o casamento daquela mulher. E aí, queridos, Mateus 26, do 17 ao 30, Jesus fala aos discípulos, ele ensina aos discípulos, e naquele momento que ele está à mesa, ele fala da ceia do Senhor, e também fala daquele que havia o traído, que é o Judas. E aí, queridos, vários ensinamentos nós aprendemos na palavra de Deus sobre a mesa. Mas o que eu quero trazer para mim e para você nesse dia é que você valorize a mesa das refeições em sua casa. Que você entenda que esse hábito de sentarmos à mesa é algo precioso. E aí talvez você esteja falando assim: mas a crise na família passa pela desvalorização da mesa. Sim, muitas pessoas, como o pastor pregou aqui, trocando a mesa da refeição por uma televisão, trocando o momento da refeição por um celular, trocando o momento da refeição por um passeio, por algo que vai te satisfazer a si mesmo, esquecendo de valorizar esse momento com a família. Uma das causas da diluição da família talvez seja a falta de estar à mesa, a falta de estar compartilhando algo com os entes queridos, planejando algo, ensinando, aprendendo, como Jesus ensinou na sua palavra. E aí, queridos, Jesus, ele nos ensina, através da sua palavra, que nessa mesa nós podemos aprender lições valiosas. Eu fico maravilhado quando nós estamos aqui no primeiro domingo do mês, que nós temos a oportunidade de estarmos à mesa, ceando com o Senhor. É algo, querido, extraordinário. É algo que nós temos que colocar esse desejo no nosso coração, que um dia nós vamos estar na glória ceando com o Senhor, sentado à mesa com o Senhor, participando desse momento maravilhoso. Mas o que nós podemos fazer enquanto estamos aqui? Qual que é o valor dessa mesa? O que nós podemos fazer nessa mesa? Primeira coisa, mesa é lugar de comunhão. Nós temos que tirar esse momento para estarmos à mesa, para compartilhar algo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós temos que estar à mesa para participar uns aos outros o que está acontecendo. Muitas vezes os pais nem sabem o que está acontecendo com os filhos na escola.
Muitas vezes os filhos não dão satisfação para os pais. Esse momento de comunhão, esse momento de estar à mesa, é o momento da gente estar ali falando de algo, para estar planejando algo, estar ensinando e discipulando os nossos filhos sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas aí, queridos, às vezes a gente usa essa mesa para estar falando algo que não agrada ao Senhor. Eu tenho percebido nesses últimos tempos, já falei isso aqui muitas vezes, que sempre quando a gente senta à mesa, a gente fala de alguém, a gente cita nome de alguém, e eu fico constrangido com isso, queridos. Quando acontece isso, normalmente eu falo para quem estiver naquela mesa, vamos orar, porque nós citamos o nome de alguém aqui, e esse alguém não estava presente. Então vamos orar, pedindo perdão ao Senhor, porque falamos dessa pessoa. Queridos, mesa também não é lugar para você ficar falando algo que seus filhos possam entender de uma maneira diferente. Eu lembro de uma história que o pastor contou, com uma criancinha de 4 anos. Essas crianças hoje, né, pastor Donai, 3, 4 anos, são muito inteligentes. E esse pastor contando que estava ali à mesa, e ele comenta com a esposa, aquele pastor tem 2 caras, aquele pastor fala uma coisa, depois faz outra. Aí passado a semana, no culto seguinte, a criancinha chega perto do pastor, está procurando. Aí o pastor olha para aquela criança, por que você está olhando? Não, porque meu pai falou que você tem 2 caras. Eu estou procurando as 2 caras. Queridos, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos perto dos nossos filhos. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos com os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, a respeito da casa de Deus. Nós temos que dar bons testemunhos. Então, mesa é lugar de comunhão, é lugar de compartilhar as maravilhas de Deus. Mesa também, queridos, é lugar de renovação. Quantos casais, a gente tem conversado muito sobre isso, tudo joga a culpa na pandemia. Quantos casais têm passado por momentos difíceis, porque na pandemia eles têm que ficar mais juntos dentro de casa. Quantas separações, quantos divórcios. Mas use a mesa, queridos, para ter essa renovação dos seus votos, para ter a renovação do seu casamento, para ter a renovação da intimidade com a sua esposa, com seus filhos. Use essa mesa para renovar com o Senhor também, renovar a sua vida íntima com o Senhor. Também, queridos, mesa é lugar de discipulado. Não só os nossos filhos, mas também os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos. Quando nós sentamos à mesa, nós usamos esse momento para fazer o discipulado, momentos para ensinar, momentos para aprender também com os nossos discípulos. Mesa, queridos, é lugar de unidade. Não podemos levantar qualquer assunto à mesa. Quantas vezes, queridos, não sei se é só comigo, quantas vezes eu já me levantei de alguma mesa por assuntos que estavam sendo compartilhados naquele momento que não me agradou. Então, queridos, nós temos que ter cuidado, porque no momento da refeição nós não podemos falar qualquer assunto. No momento das refeições, é momento da gente ter unidade, compartilhar coisas boas, coisas que trazem alegria para o nosso coração. Por isso que essa palavra fala de alegria de estar à mesa. E mesa também, queridos, é lugar para a gente falar de alimentos, de uma boa receita, de um bom prato. Mesa é lugar para você compartilhar com seus filhos, compartilhar com seus amigos, aquilo que vai trazer benefício para a sua saúde. Tem alimentos que você pode comer, tem alimentos que você não deve comer. É lugar de você compartilhar também, ter essa unidade, ensinar e aprender. Mesa é lugar de sonhos. Assim como eu citei, o casamento ali daquele homem com a Rebeca. Também, queridos, mesa é lugar de nós sentarmos com os nossos filhos, sentarmos com as nossas esposas, as esposas com os maridos e planejar os sonhos. Quantas pessoas, queridos, estão sonhando e às vezes com uma palavra que você fala ali, você destrói todo o sonho daquela pessoa. Mas também eu quero dizer, com uma palavra, você pode animar aquela pessoa a realizar aqueles sonhos também. Queridos, mesa é lugar de planejamento. Quantas pessoas, queridos, passando por dificuldade na área financeira, porque não tem planejamento, não sabe quanto o marido ganha,
não sabe quanto o marido gasta, quanto a família gasta por mês. Então é lugar de você planejar, é lugar de você colocar as contas, é lugar de você apresentar ali o seu salário, apresentar ali o que você deve pagar ou não. É lugar de você planejar uma viagem. Tudo isso, queridos, nós devemos aprender à mesa. Mas muitas vezes nós não valorizamos isso. Muitas vezes nós não colocamos isso em prática. Mesa também é lugar de celebração. Nós temos que celebrar, queridos. Aniversário de casamento, aniversário dos filhos, celebrar uma formatura, celebrar uma conquista. Mesa é lugar extraordinário. Mas nós precisamos aprender isso, nós precisamos viver isso a cada dia. Mesa também é lugar de instrução, é lugar de conserto. Porque se nós aprendemos, se nós somos instruídos pela palavra, se nós como pais, nós ensinamos nossos filhos, nós instruímos nossos filhos, se tem algo que está errado, precisa ser consertado. Então mesa é lugar de conserto. E você vê aí em todos os segmentos, faculdades, empresas, tudo tem uma mesa, queridos, e tudo é resolvido nessa mesa, tudo é concretizado através de uma reunião, tudo que a gente faz, a gente utiliza uma mesa, mas essa mesa que eu estou falando aqui nesse dia, é uma mesa especial, é uma mesa que está na sua casa, onde você e sua família vai usufruir e vai fazer com que algo bom aconteça a cada dia. Então, queridos, nós temos que ter prazer de estar à mesa, nós temos que ter prazer de estar com a nossa família à mesa, e muitas pessoas não valorizam isso. Muitas pessoas não querem, não têm prazer de ir para casa para usufruir dessa mesa. Queridos, se você ainda não está usufruindo disso daí, peça a Deus que te dê sabedoria, peça a Deus que te dê paz, peça a Deus que te abençoe. Como esse salmista está dizendo aqui, nós temos que ter essa alegria de estarmos à mesa. Precisamos, queridos, valorizar as pessoas e não objetos, e não as coisas. Largue o telefone, largue a televisão. Eu tinha o hábito lá no passado de almoçar à frente da televisão. E aí eu fui ouvindo a palavra e fui entendendo que eu precisava sair da frente daquela televisão. Talvez você vá ouvir notícias que nem vai te agradar, notícias que vai fazer você perder o apetite e muito mais. Nós estamos perdendo tempo, porque nós estamos valorizando as coisas e esquecendo das pessoas. Então nós temos que valorizar essas pessoas. Pare de achar que o trabalho é tudo na sua vida. Queridos, Deus tem me sacudido nessa área. Que às vezes eu tenho estado muito preocupado com o trabalho, muito preocupado com os afazeres, muito preocupado em estar colocando os alimentos dentro da minha casa, mas Deus tem falado comigo, Deus tem usado as pessoas para estar ministrando no meu coração, que eu tenho que ter tempo de qualidade com a minha família, tempo de qualidade com meus amigos. Às vezes a gente fala, a gente prega sobre isso, que eu preciso ter mais tempo com o meu discípulo, eu preciso ter mais tempo com a minha família, mas nós nunca achamos esse tempo, porque nós estamos preocupados demais com as coisas, estamos preocupados demais com o trabalho e não estamos remindo esse tempo. E a Bíblia fala para a gente remir o tempo. Salomão fala na passagem, na Eclesiastes, que tudo é vaidade, tudo vai passar. Queridos, nesses últimos tempos, temos perdido aí entes queridos dentro da família, temos perdido amigos, e aquilo ali traz para a gente assim algo que a gente fica pensando, meu Deus, eu devo valorizar mais a família. Porque não adianta, queridos, depois que estiver ali dentro de uma urna, não adianta você ficar lamentando, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não valorizei mais minha família, por que eu não valorizei mais a mesa da minha família, aí vai ser tarde, queridos. Então aproveite esse tempo, grandes transformações há de vir na sua vida em nome de Jesus. Eu creio, queridos, se a gente começar, mesmo que você até aqui, talvez você não tenha experimentado isso, mas comece hoje a valorizar a mesa da sua casa. Comece hoje a valorizar a sua família. E aí, queridos, na sua casa, o momento da família, ao redor da mesa, na hora das refeições, tem sido valorizado? Será que realmente você tem
sentido vontade de estar com a sua família? Será que realmente você tem sentido esse desejo de estar na sua casa, ao redor da sua mesa, com seus filhos, com a sua esposa? Queridos, nós temos que aprender isso, nós temos que valorizar isso em nossas vidas. É uma palavra, queridos, que traz para mim e para você algo extraordinário. É uma palavra que traz para mim e para você que nós precisamos aprender com o Senhor. Jesus nos ensina, à mesa Jesus ensinava muitas coisas e hoje nós precisamos aprender isso. Então eu deixo essa mensagem, uma curta mensagem, mas que possa falar no seu coração. É uma palavra que tem mexido muito comigo, é uma palavra que tem trazido assim, algo dentro de mim que eu preciso mudar em alguma coisa. Eu estou falando de mim, queridos. Começa por mim, nós precisamos mudar. Nós precisamos valorizar esses momentos que são poucos. Às vezes a gente passa mais tempo dentro da nossa empresa, pastora Adonai, mais tempo dentro do nosso trabalho do que do nosso lar. E às vezes o pequeno tempo que a gente tem dentro do nosso lar, nós não aproveitamos. Então, querido, que a gente venha valorizar esse tempo com a família, que a gente venha valorizar esse tempo ao redor da mesa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso familiar, com o nosso discípulo, porque isso é algo extraordinário. Amém, queridos?